Seu poder, seu amor, misericórdia. Diga! Misericórdia. Em Ti confiamos, Senhor. Pode continuar, irmão. Continue adorando aí. Se você diz que confia, então confie. Oh, aleluia. Em espírito e em verdade. Se não for verdade, não declare isso. Mas se você já foi das regiões celestiais e lá encontrou, aleluia, o Senhor dos Senhores, então continue declarando isso para Ele. Não confia em carros ou de cavalos, mas nós confiamos em Ti, ó Deus vivo. Oh, aleluia. Oh! Jesus. Sabe, tem canções que o Senhor prepara para nós. Eu acho que é para nós, porque tudo que nós precisamos hoje é entrar no lugar de confiança no Senhor. E o Espírito do Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Nós precisamos adentrar em alguns lugares. Existe um lugar em Deus que só Ele pode ver. Existe um lugar no Senhor que homem nenhum pode ver, só Ele pode ver. Se verdadeiramente nós confiamos, então Ele sabe que nós confiamos. Porque o Senhor vem para o fim e aí vem vindo para o começo. No meio do caminho nos encontra quando nós decidimos entrar nos lugares espirituais, aonde que Ele liberou ali o ponto de encontro, o ponto de conexão. E ali há um movimento do Espírito, a festa no céu, diz a palavra. Então ali nós somos festejados. Somos aqueles que andam como quem sonha, porque ali no meio então o Senhor nos acha. Aquele que estava em condenação, então começa a celebrar o Senhor. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o vivo que nós conhecemos, que nos leva para alguns lugares e arranca os formatos e tira de nós os processos de religiosidade que um dia foram embutidos em nosso coração. Então nós podemos ministrar de canções de 20, 30 anos atrás e ela se renova ainda hoje. Assim a palavra do Senhor, ela se renova desde que nós venhamos entender que o Espírito do renovo está sobre nós. É nós que renovamos aquilo que foi escrito há 2000 anos.
há 5.000 anos. O pão nosso de cada dia, o pão do dia. Ei. Ei, Jesus é muito precioso. Ele usa pessoas para nos levar para esses lugares de recomeço. Lugares de recomeço são lugares de encontro. E Jesus quer nos encontrar aqui nessa noite. Aleluia. Ah, Senhor. Tem dias que a gente não quer parar de adorar. Vai sentando no teu lugar aqui devagarzinho. Os profetas já foram, né? Não, estão aí? Ei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a Nancy, o Jader e a Mara. Onde estão vocês? A Nancy, eu já vi ela ali. O Jader e a Mara estão ali, né? Isso. A Nancy está aqui, logo à frente. Eu estou muito feliz de ver o Leandro e o André aqui hoje também. Meu Deus. Leandro recebeu a Bíblia na minha conversão. Toda escrita, toda rascunhada. Recebam eles, amém, irmãos? Cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Estão felizes hoje? Estão beleza? Beleza? Feliz para orar hoje? Queria ver uma menina orando hoje aí. Tem alguém aí? Nenhum? Ah, tu não hoje. Então vamos orar então. Estenda a tua mão sobre eles. Pai, em nome de Jesus, Deus. Eis aqui uma geração de Estevãos, de Davis, de Saras. Pai, em nome de Jesus, Deus. Derrama sobre eles, Pai, o espírito da profecia, Pai. Senhor, eles nunca se perderão, Pai. Serão melhores que nós, Deus. Sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Obrigado, Senhor, pela geração que vai nos guardar. Amém? Benção. Vamos se comportar lá na escola? Vamos lá então. Bem de boa. Ai, ai. Pode dar uma suspirada aí por Jesus aí no teu lugar. Sabe, tem dias que nós precisamos suspirar por Jesus. Chamar os pastores aí da tribo de Benjamim, que tem um recado aí do Forrós. Deixa nós entrar na palavra. Mas antes disso eu queria fazer uma coisa. Enquanto eles vêm para cá, eu queria levantar. Toma aí na tua mão uma oferta em suas mãos. Eu escrevi aí para alguns irmãos o propósito que nós iríamos se movimentar. E nós não vamos perder muito tempo nisso. Mas uma palavra que Deus me deu foi que quando Davi, ele estava para oferecer um holocausto ao Senhor, ele subiu ao monte. E ele conheceu um camarada chamado Araúna. Não, nós não vamos usar a bandeira hoje, não. Nós vamos usar o gasofilácio mesmo. Obrigado, querido. Isso, deixa lá. Aleluia. Amém. Isso aí. E Araúna, então, ele estava ali na frente de Davi. E ele chegou já sendo uma oferta. Araúna foi uma oferta ao Senhor. Ele mesmo foi a oferta. Ele disse: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que está aqui, tudo que você enxergar com os teus olhos é teu. Todo, Senhor. Aí Davi olhou para ele e disse: Ei, como poderei eu
oferecer algo, Senhor, que não me custe nada. A palavra diz então que Davi, então, ali se moveu e ofertou a vida de Araúna, e Araúna, então, ele foi abençoado. Aquele que era ofertante se tornou ofertado. Então, nós temos falado esses dias que a oferta faz com que nós sejamos abençoados. Quem recebe a bênção não é quem recebe a oferta. Ela vai ter um propósito. Essa oferta, toda oferta lançada aqui, ela vai ser para alguns pastores que nós vamos integrar no ministério. E esses pastores vão começar, então, a ter tempo para visitar os irmãos, para estar ali e tudo. Então, toda oferta que entrar no gasofilácio, ela vai servir com esse propósito. Então, nós não vamos aqui ficar 42 minutos falando sobre oferta. Oferta em nome de Jesus. Se você tiver coragem. Se você não tiver recurso, peça para o seu vizinho do lado, para o seu cônjuge. Ensine o seu filho também a ofertar. Amém? Ensine a ele a não vir mais para a igreja de mãos vazias. Pegue lá suas moedas, a Coca-Cola, a pizza, e ensine ele a ofertar. Isso, gente, coisa linda. Vocês vão ver que isso vai ser tremendo na vida de quem semeia, pode ter certeza. Mas pastor, eu sou dizimista. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder dos fariseus, ela é vã. Então, nós temos que ser além do que nós fazemos. Vocês vão ver algo sobrenatural virá sobre nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Os homens de preto. Eita, as mulheres de preto. Amém? Estamos uniformizados hoje. Então, a gente veio aqui falar de um evento que nós temos colocado no grupo, que é o Full House. Muita gente tem perguntado para nós, o que é o Full House? Full House, vamos dizer que ele é um retiro, tá? É a segunda edição que a gente está fazendo esse ano. Ano passado a gente fez a primeira. O Senhor deu esse nome para nós, numa sala de oração, a partir do texto de Isaías 1. E eu senti de colocar um nome no evento e, cara, foi de Deus, assim, foi um negócio muito pontual. Então, esse ano a gente está com a segunda edição. Como que funciona? A gente se encontra ali na chácara, ali onde foi o ano passado. Quem quiser mais informações, venha falar conosco no final do culto. Nos perguntaram, é um retiro para jovens? Também. Mas é um retiro para todos da igreja, não só dessa igreja. Nós estamos reunindo mais de 8 cidades naquele lugar nesse ano. Tem gente de Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias do Sul, Getúlio, Estação, Marau, Lagoa, Passo Fundo, Carazinho, bastante de outras igrejas também. Então ele não é um retiro fechado só nosso, é um retiro aberto para uma galera. A gente se surpreendeu esse ano porque a gente iniciou com algumas vagas e foi indo. As inscrições, elas nos surpreenderam. A gente está aí com quase 200 inscrições já confirmadas. Vai ser um tempo bom. A gente quer também ressaltar que dentro do valor que a gente tinha colocado, estão incluso uma camiseta e uma pulseira de silicone bem bonita. Já está comigo as pulseiras, bem legal. E a gente também pediu ali para a galera, quem pudesse contribuir com algum valor conosco. Como eu falei antes, a gente se programou para algumas inscrições e acabou que nos surpreendeu. A gente está montando uma estrutura grande, né, porque o lugar lá não comporta essas pessoas todas. A gente está montando uma estrutura grande. Eu estava até vendo hoje de manhã a conferência, eu estava vendo de ontem de noite lá da missão, e eles estavam falando que eles fizeram tudo aquilo lá sem grana. E eu fiquei pensando, cara, é isso aí que a gente também fez. A gente começou a montar, a partir daqui de nós, um retiro, e foi indo, tomou uma proporção grande, e, cara, está muito grande. Vocês não têm noção, tá grande mesmo, assim, as coisas tomaram uma proporção muito enorme, assim. Eu fiquei até meio surpreendido, fiquei meio assustado com tudo,
Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, então a gente quer falar, comunicar a vocês, cara, o Full House é um encontro onde todos que quiserem ir, venham falar conosco. É 3 dias, é dia 13, 14 e 15 de dezembro, inicia na sexta de noite. É um tempo muito bom, a gente tem um vídeo para passar ali? O Léo vai passar um videozinho do que foi o ano passado, para vocês terem mais ou menos uma noção do que foi. Teve batismo, né? O Marcos batizou lá com nós, num lugar, cara, muito massa. Quem sabe está rindo porque sabe qual é que foi. Vamos dar uma olhada então no videozinho aí, para a gente não tomar muito tempo. Então, estamos falando. Interessante, a Fábio me lembrou aqui. Quem não quiser ir para ficar lá os 3 dias e quiser ir só no sábado de noite na administração, pode ir também. Só que precisa nos avisar, porque a gente está organizando por causa das refeições e mais algumas coisas lá. Então é importante que se vá só no sábado, ou só no domingo de manhã para o encerramento, que nos comunique, nos passe essas informações para que a gente possa estar organizando, para que não dê nenhum transtorno, porque assim, 1, 2, 3, ir lá sem nos avisar, tranquilo, mas é que chega a 10, 15, 20, aí já muda a situação. Então tem um valorzinho que a gente quiser participar lá da janta conosco, a gente vai ter um valor lá para participar junto, é bem bacana, cara. Ano passado foi bem massa, assim, esse ano, como eu falei antes, cresceu o número de pessoas para estar junto. Eu estou enrolando por causa do vídeo, né? Então, e como eu falei, esse ano nós estamos quase 200. E não vai rolar o vídeo, já me falaram aqui. Tudo bem, não tem problema. E ano que vem a gente também a gente quer seguir com essas edições. Então, essa é a 2ª edição desse evento. Eu acredito que ano que vem a gente vai ter que colocar um outro lugar, porque acredito que vai ter muito mais pessoas do que esse ano aí. Amém? Então, quem quiser, gente, vem falar conosco, qualquer dúvida de valor, de local, de como funciona, como é que vai ser. Então, é aberto para todos, não tem idade, tá? A gente só pede, assim, às vezes, pode ir meu filho, que tem 5 anos, cara, aí, porque daí a gente não consegue cuidar deles, né? Mas se for uma criança que já se cuida, que consegue se levantar, escovar os dentes, comer e tal, não tem problema. Mas venham falar conosco, qualquer dúvida, tá? Não deixe de virem falar conosco e tiver qualquer dúvida aí. Amém? Aleluia. Você que ainda não pagou a inscrição, faça isso hoje, porque a estrutura lá é maravilhosa, uma tenda assim, top e tal. O vídeo não rolou, eu vou descrever o vídeo aqui. E Deus veio, cara. E os jovens não paravam de pé. E os moços se alegravam na dança. E aquela doideira, aquela coisa toda. Era 1h da manhã, eu estava ligando para o pastor Davi lá em Itajaí. Ele dizia, pastor Davi, está uma doideira aqui, os jovens estão orando pelos outros, está uma doideira aqui, cara. Meu Deus, foi doido demais, gente. Então é para jovens até 98 anos. Passou disso acompanhado dos pais. Amém? Full House More. Ei, chique o negócio, né? Casa ainda mais cheia. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, às vezes não funciona umas coisas, vai funcionar as outras. A palavra do Senhor vai funcionar hoje, amém, irmãos? Aleluia. Olha, até levantou já o negócio aqui, está tudo certo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Ninguém conhece esse texto. Aleluia. Pai, nós declaramos, Deus, que esses que ofertam, que esses que dizimam, que esses que ofertam sua vida, que ofertam seu coração, que são servos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem a recompensa certa. Obrigado, Jesus.
é a tua palavra. Lucas 15. Nós vamos falar hoje sobre recomeço, recomeçar. Eu escrevi um negócio aqui que eu vi, eu achei muito legal. Aquilo que os filhos não aprendem em casa, a vida encarrega de ensiná-los. E quase sempre é da forma mais dolorosa. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: e tinha então um pai e 2 filhos. E o filho mais jovem disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Então o pai dividiu os seus bens entre os filhos. E alguns dias depois, o filho mais jovem então arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde ali desperdiçou tudo o que tinha de viver de forma desregrada. E quando seu dinheiro acabou, uma grande fome espalhou sobre a terra. Ele começou então a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo. O homem então mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, não dava coisa alguma. Mas quando finalmente caiu em si, disse aos empregados do meu pai tem comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pequei contra ti, contra o céu e contra a terra, e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como seu empregado. Então ele voltou para a casa de seu pai. Ele, ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou e disse: filho, disse o filho, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, Senhor, tragam aqui a roupa da casa e vistam nele, coloquem nele um anel no seu dedo e sandália em seus pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Pois disse: esse filho estava morto e voltou para a vida. O que foi perdido foi achado. Então ali começaram a festejar. Estenda a tua mão sobre esse lugar, começa a orar aí no teu lugar. Ore mesmo. De verdade, faz o teu irmão do lado ouvir essa oração. Sim, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Deus, ela é contínua, Senhor. Ela é exuberante, Senhor. Ela se renova, Senhor. Se renova nessa noite, Pai. Sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós repreendemos todo espírito de distração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi construído em nós de forma errada, Pai, que nessa noite nós possamos refazer para um ambiente, aleluia, onde o Senhor quer mudar dentro de nós, Pai. Pai, reestrutura dentro do nosso coração, Senhor, aquilo que nos disseram, Pai, que era o jeito certo de estar contigo, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos mergulhar, Senhor, na verdade que liberta, Pai. Pai, nos ensina a ser filho, Pai. Em teu nome, Senhor. Sabe, tem escolhas que fazem que o ambiente seja mudado. Tem coisas que, como o pai aqui gerou, quando enxergou o seu filho voltando, o ambiente foi mudado. Certamente o ambiente onde estava ali, o pai na sua janela, observando o tempo todo a volta do filho, era um ambiente de pesar, de lamento talvez, de sentimento daquilo que ele gostaria que tivesse acontecendo ali, festa o tempo todo, o pai com seus filhos, o pastor com seus filhos espirituais, tudo ali gerado ao redor, e todo mundo celebrando e cantando: eu navegarei nas asas do Espírito.
e fazendo coisas agradáveis e tudo. Mas de repente, alguma coisa aconteceu que o ambiente foi mudado. A Bíblia fala que então um pai tinha 2 filhos. E os filhos estavam ali, né, com toda a sua herança, com todo o poder de desfrute. Os 2 na mesma condição, talvez comendo do melhor da terra, talvez. Mas de repente, um deles resolve tomar uma decisão. E decide então fazer o seu caminho. Sair da casa do pai, às vezes, não deixam que as vestes fiquem limpas. Sair da casa do pai faz com que nós venhamos a entrar em lugares que talvez nós não necessitaríamos entrar. E talvez aquele moço, quando estivesse voltando para casa, estivesse sujo ali, cheirando mal. E talvez as suas vestes estavam ali, exalando algo que as pessoas do lado, ei, dá um abraço aqui, irmão. Diga que eu amo. Se encontrasse alguém na rua. Mas de certa forma, eu creio que esse homem, com sua vergonha, talvez ali com o seu estado ali, ele tenha passado, talvez na beira do rio, em algum lugar, e tivesse lavado ali as suas vestes assim, precariamente. Sabe, nós estávamos conversando lá em cima, eu e o pastor Mauro, e ele me falou um negócio que me chamou a atenção. Ele disse, cara, na casa do Pai, nós podemos estar nus, porque diante do Senhor, nós não podemos esconder nada. Então, nós podemos, se tiver uma veste só, então nós podemos, não tem problema, está aqui, vai para a lavanderia, sem nenhum problema. Mas quando o pecado nos acusa, a gente não consegue fazer a mesma coisa. E o homem argumenta e argumenta e argumenta para não gerar o caminho de volta. Mesmo ele sabendo que o pai tem uma festa, tem um anel, porque tu imagine um homem que anda desde pequeno com sua família, ele conhece, ele sabe que o pai é pai amoroso. Nós já vamos, aos pouquinhos, nós vamos entrando onde que a gente vai chegar nessa palavra. Um pai que gerou seus filhos, talvez, num ambiente de temor, ao ponto de não hesitar na hora que o filho tomou a decisão e decidiu ir para longe. A Bíblia diz que então ele exerceu ali a sua paternidade, deixou o livre-arbítrio falar através daquele jovem moço. E ele deixou então que ele tomasse aquilo que ele achava por direito, então ele tomou sobre si e fez a sua decisão. Mas ele sabia que a porta do pai era uma porta aberta. Fazer o caminho de volta. Talvez seja, no final da história, o que mais importava para o pai. Não que o filho voltasse para casa carregando 2 alforjes, talvez ali com os seus bens, e trouxesse, ei pai, põe de novo lá na conta do banco. Não, ele queria o filho. Sabe, tem tipos de coisas que nós olhamos. Quando nós estávamos falando essa semana, e com uma reunião ali com 2, 3 irmãos, a gente falava o que nós precisaríamos fazer para nós gerarmos uma igreja com o coração aberto em todas as áreas, para que a gente possa então movimentar algumas coisas no reino que a gente quer fazer. E uma das coisas que me veio à mente é isso. É que quando uma pessoa, ela é a própria oferta, ela não tem problema em ofertar. Porque ela é a própria oferta. Então a preocupação do pai não é naquilo que se leva ao gasofilácio, naquilo que se leva, se coloca ali, é o coração dela.
E a ideia do pai estava olhando para o coração. O filho está de volta. Ele se apresentou para trazer algo. E era o mais importante de tudo, o seu coração. Eu fico imaginando o coração de um pai que gerou um filho ali, deu uma madeira, acordou de madrugada, Ruth, e levou uma madeira. E acordou muitas vezes, quem sabe, no meio do choro e cólica, aquelas coisas todas. E de repente vê seu filho da prisão. E uma das coisas que me vem à mente é que não adianta mascarar as vestes. Voltando para casa achando que está limpo porque as vestes estão lavadas, não vai funcionar diante de Deus. Porque o pai sabe o estado do filho. Um pai que fica à porta, a Bíblia não relata quanto tempo, mas certamente foi um bom tempo que ele ficou à porta orando, e ele observou no momento que o filho chegou, porque todo dia certamente ele estava olhando para a porta. Em espírito, certamente ele sabia que o filho iria voltar. Então não adianta mascarar aonde que nós passamos. Se nós viemos para a igreja pensando que Deus não sabe o que nós fazemos ontem, Deus sabe, irmão. Se a gente passou em algum lugar e disfarçou alguma coisa do nosso coração para dizer: ei, pai, eu estou aqui cheiroso, perfumado. Cara, Deus sabe exatamente aquilo que nós fazemos ontem, antes de ontem. Nas enrascadas que nós entramos, nas confusões que nós andamos, em lugares que certamente numa situação normal, talvez aquele filho criado daquela maneira não teria suportado até. Se não fosse por uma educação, ensinando o filho a perseverar em algumas coisas, mesmo de maneira errada. Da mesma maneira, da mesma educação que o filho mais novo recebeu, o filho mais velho também recebeu. Certamente um homem trabalhador, um servo do Senhor. Se nós comparássemos com a igreja, talvez fosse o cara que limpasse o banheiro, o cara que estava ali. Mas a Bíblia relata, no momento que o filho mais novo chegou, o filho mais velho ouviu o barulho de festa. Quando soube da notícia, não quis entrar na festa. Como pode? Como pode ter música e dança para quem que fez tanto mal? Recomeçar para alguns de nós talvez seja o início de tudo, irmãos. Porque para alguns não adianta ficar remoendo o passado. Não adianta ficar pensativo naquilo que nós acertamos e erramos. Recomeçar, talvez, para alguns de nós, seja zerar a quilometragem. E não se preocupar, talvez, com o irmão mais velho que está na igreja, que te recebe como irmão mais velho e não festeja contigo porque você voltou para casa. Recomeçar é você dizer: pai, eu sei que eu falhei. Não, pai, eu estou de roupa suja porque, tu sabe, né, pai? Muitos anos. Não, ele sabia. Pequei contra ti, contra a tua santidade. Eu falhei. Eu estou sujo, pai. Agora pergunta o que o pai fez. Ele se preocupou com a sua sujeira. Meu irmão, a gente sabe como é que funciona isso.
Para quem trabalha com um porco, cara, tu fica o dia inteiro lá, cara, tu não sente o cheiro, porque o teu organismo é treinado. Agora, a gente que passa com o carro 3 quilômetros longe, o cheiro vem dentro do carro e tu diz, cara... Então, eu creio que aquele que tem santidade na sua vida, cara, ele sente o cheiro do pecado. Da mesma maneira. Mas se nós olharmos por outro ângulo, cara, Deus não se preocupou com isso. E Ele fez uma referência, gerando ali uma história de filiação e dizendo, olha, tem um povo que está dentro da igreja e tem alguém que está fora, que precisa vir para dentro da igreja, e nós não recebemos do jeito que deveríamos receber. Será que é o que saiu que nos ensina? É sempre melhor aprender com o erro dos outros. É muito terrível nós errarmos e aprender com os nossos próprios erros. Mas eu olho com tudo isso, eu vejo assim, aqui, uma das melhores coisas, e maiores até, é nós aprendermos não com os erros somente dos irmãos, dos filhos da casa, mas nós aprendemos com a virtude do Pai. Nós aprendemos com aquilo que o Pai nos ensina. Que se tem uma coisa que nós podemos aprender a lição, talvez não seja com o irmão mais velho que ficou em casa, ou o irmão que errou e saiu, mas seja a forma como o pai recebe. Extrair lições dos erros cometidos pelo filho pródigo, talvez não seja o bastante para nos manter na casa do Pai. Quantas vezes nós vemos alguém que estava no Senhor e saiu dos caminhos do Senhor, aí voltou para a igreja e não permaneceu. Por quê? Alguém sabe a resposta? Aprender com as virtudes do Pai é não ficar na sofrência. Depois de ter uma dolorosa experiência, seguir os conselhos. Certamente o pai sabia que o filho queria sair da sua casa, tão jovem e tão impetuoso talvez, iria sofrer demais fora dos seus olhos. E tem uma outra lição que nós aprendemos, que uma das formas de amor do Pai é não interferir nos processos. O pai certamente ele tinha muitos servos. Talvez ele poderia convocar o exército, a polícia, o conselho tutelar, sei lá o que for, para ir de atrás daquele filho e fazer aquela internação compulsória e trazer na marra para a igreja. Tem algumas pessoas que julgam quando algum irmão esfria na sua fé e se perde dos caminhos, pensando que a ideia do pastor é que toda a pessoa que se perde é ovelha perdida. Não, meu irmão. Isso não é verdade. Ovelha perdida é aquela que nunca conheceu o Pai e que não sabe o caminho de volta. Ser pastor de janela é uma coisa difícil, irmão. É muito complicado, porque o pastor da janela sofre mais que o pastor que manda o exército, que manda a polícia, que manda a igreja inteira ir atrás do irmão que caiu.
Porque a história do filho pródigo, ele traz uma lição de uma atitude de amor do pai. Tem pessoas que pensam que pelo seu próprio discurso pode convencer alguém de fazer o caminho reto. Isso não é uma verdade. Tem coisas que nós podemos fazer lá do nosso quarto de oração que é muito mais poderoso. Sabia disso? Porque nem todo discurso do mundo, nesses anos, eu tenho aprendido no caminhar, que às vezes tu fica 2, 3, 4, 5 meses orando ali, ministrando, e a pessoa não ouve. E Jesus já alertava isso quando ele ministrava nas sinagogas, ministrava nas ruas, ministrava em todo lugar. Que tem processos que o homem poderia passar, e mesmo aqueles que receberam um milagre ainda assim foram ingratos. Leprosos que receberam a cura, que estavam perdendo o seu pedaço do seu corpo, não voltaram para agradecer. Então quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo mesmo. Quem anda em autoridade, queridos, que anda debaixo de um lugar paterno de autoridade, mesmo que caia, mesmo que cometa os erros que esse menino cometeu nessa história contada por Jesus, eu tenho que contar isso. Depois talvez ele brigue comigo, mas eu preciso contar. Não está aqui. O Jefferson é meu filho mais velho, um pastor aqui do ministério. Pastorei o Toque Vida já há quase 7 anos. Mas teve um tempo na vida dele que o Jefferson não conheceu uma moça que não era a Miriam, era uma outra moça. E eu olhei para ele, olhei para a menina e disse: cara, não é o filho não é a mulher da sua vida, cara. Nem todos sabem, mas o Jefferson é meu filho quando eu era solteiro. E é uma bênção que Deus me deu. Tenho 2 netos maravilhosos. Mas naquele tempo, ele tinha acabado de fazer a maioridade. Ministro do Senhor, estava na igreja desde que morou com a gente muitos anos. E ele conheceu essa menina e se apaixonou por ela. E um dia eu disse para ele: filho, cara, essa mulher não é a Miriam. E ele disse: pai, mas eu gosto dela, cara, então eu vou morar com a minha mãe. Cara, pensa num cara que chorou, meu irmão. Mas cara, Deus tem os seus meios, cara. Eu tive 2 sonhos, cara, 2 noites seguidas. O mesmo sonho. Eu disse: tá bom, filho, então você vai. E ele foi. Pensa num moço que sofreu, cara. Talvez um dia ele conte aqui. Muitas vezes eu lavei o chão do meu escritório com as minhas lágrimas. Ouvi as trevas invadindo o coração dele. Eu via às vezes na rua ele brigando com essa moça. Eu passava para ir para o culto, eu via ele no centro brigando com ela. Mas Deus é Deus. Eu não podia intervir no processo, porque se eu intervenho no processo naquele período, eu perco meu filho. Deus tinha me mostrado isso. E foi algo tão profético, tão tremendo, a volta dele. Literalmente eu vejo o filho pródigo na vida do Jefferson. Passou-se quase 1 ano. Teve um período da vida dele que ele não falava mais comigo. Não me ligava e não falava mais comigo.
Mas teve um dia, cara, que eu estava com um missionário, Sardi O'Neill. E o Sardi orou com meu pai foi curado. Aquele processo desenganado dos médicos, meu pai se converte a Jesus. Naquela noite o Jefferson foi até o hospital e vai me pedir perdão. Na mesma noite que meu pai foi curado, o Jefferson se arrepende. Se desanda em lágrimas ali naquele corredor do hospital. Logo depois, conhece a Miriam, essa bênção. A gente fez um casamento lindo deles. Tenho 2 netos maravilhosos. O Jefferson é um filho precioso demais. Pensa num homem de caráter, cara. Naquele dia eu aprendi que tem processos que nós não podemos interferir. Se é o Espírito Santo que faz, nós temos que deixar o Espírito Santo fazer, senão a Miriam não estaria aqui hoje. Tem caminhos de volta, queridos, que o Senhor promove dentro de nós. Cara, eu estou aqui neste lugar, esse não é o meu lugar. Eu tenho um lugar para adorar o Senhor. Eu tenho alguém que me ama, cara, tem alguém que me abraça. Tem alguém que não me julga. Cara, eu estou muito feliz hoje aqui, cara. Estou muito feliz porque está aqui o Leandro, cara. Pastor Leandro. Pastor Leandro, eu conheci ele há muitos anos, mas quando eu me converti, cara, eu contratei o Leandro para ajudar a construir a minha casa. Ele ficou 1 ano e meio comigo, e nesse 1 ano e meio eu pregando para ele, cara. E eu, cheio do primeiro amor, escrevi, cara, tudo na minha Bíblia, cara. E ele zoava de mim, lembra? Ele zoava, né, cara, esse negócio, tu era uma doido, pirou. Hoje o Leandro está aqui, cara. Eu disse, cara, tu vai pregar a palavra, essa Bíblia, tu vai pregar a palavra, cara. O Leandro hoje é um pastor. E hoje ele está aqui para um recomeço. Deus trouxe hoje aqui, meu irmão, para você ouvir isso, cara. Deus é um Deus de recomeço, irmão. Deus é um Deus que recomeça em nós. Reseta talvez algumas coisas de errado que nós fazemos. E não olha para o nosso passado. Se pudéssemos perguntar para esse filho, qual é que foi essa experiência, nós íamos aprender alguma coisa? Qual é a lição que nós íamos aprender com aquele que saiu da casa? Que lição nós podemos aprender? Mas se nós perguntarmos para o pai, qual é a melhor lição que nós podemos aprender? Se não for com o próprio pai. Aquele que conhece os 2 filhos. Os 2.000, os 2 milhões. Tem coisas que certamente nós podemos perceber que tem conselhos que são imprescindíveis para nós. Tomar decisões relevantes num momento terrível, quando nós estamos num momento de crise, é a pior escolha que nós podemos fazer. É como nós disciplinarmos o nosso filho quando nós estamos irados. É a pior hora. Os tempos de perigo
Eles nos ensinam também que nós precisamos ter oportunidade de aprender com as perdas. Se nós olharmos para Êxodo capítulo 13, ali está falando sobre bênção e maldição. E Deus fala: eis que eu coloco sobre vós a bênção e a maldição. Bendito estou for fazer isso, aquilo. Maldito aqui, E no final diz assim: escolha a bênção. A pergunta é: quem colocou ali a maldição? Ah, mas Satanás tem me perseguido. E, meu Deus, tu não sabe o que está acontecendo comigo. Cara, foi Deus, cara. A maioria das coisas que nós atribuímos para o diabo, foi Deus que promoveu. Quando Deus mandou Jesus liberar sobre nós esse texto, Ele estava nos trazendo uma lição, dizendo: olha, tem filhos que precisam passar por um processo. O Luiz Hermínio conta essa história, que teve uma época que ele estava passando fome. E tinha uma irmã que tinha algumas sacolas econômicas que tinham sido recolhidas para dar para ele. E ela andou 15 dias com as sacolas econômicas dentro do seu carro. E ele passando fome. E aí foi o momento que ele mais cresceu. Ele conta isso no seu testemunho. Se alguém ouvir o testemunho do Luiz Hermínio, vai ver que ele conta sobre isso. Tem processos que a gente passa, que a gente precisa entender a lição com a perda. A perda para aquele jovem foi entender que naquele momento ele precisava reconhecer que ele precisava do pai, ele precisava estar na casa do pai. Às vezes eu falo sobre princípio e tem alguns irmãos que têm dificuldade de entender. Mas pastor, eu sou dizimista. Eu disse: cara, não adianta. Se você não entender o que fala o profeta Joel, não adianta você ser dizimista se você não é íntegro. Se você não está na casa do pai, se você não congrega. Se você está fora daquilo que Deus fala na sua palavra. São 4 demônios que agem. Um deles vai te pegar certamente. Negócio ilícito. Então Deus, Ele quer fazer uma varredura em nós, para nós venhamos entender que o princípio de autoridade é um princípio de proteção. Quem anda sob a autoridade, cara, não se perde. Eu reconheço isso. A maioria dos irmãos aqui desse ministério. Ah, mas eu tenho direito. Cara, então vai. É um direito de escolha. Não troque, não compre, não negocie, não mude, não decida. Se você estiver passando um momento de crise, aprenda com as lições do pai, não com o filho mais velho, nem com o mais novo. Espere o coração se acalmar. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Salomão fala isso em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos lembrar que as decisões que nós tomemos, se nós não aprendemos com o pai, as decisões que nós tomamos vai afetar a vida de alguém. Nós temos uma estatística que cada pessoa que deixa a igreja, mais 3 pessoas seguem ela. Ou 3 famílias, que é muito pior. Por tomar decisões no seu impulso. Ah, mas a vida é minha, pastor, eu faço o que eu quero. Cara, eu sei que é sua, mas
Em quem influencia? Os seus filhos, os seus parentes, seus amigos, seu pai, sua mãe, aquela pessoa que você estava pregando Jesus, e assim por diante. Ah, quer dizer que até então valia agora que o pai falava, agora não vale mais. Tem coisas que são mais relevantes. Quando nós entendemos quem é dono do nosso destino, nós cantamos isso antes aqui. Nós celebramos, melhor dizendo. Há coisas muito delicadas. Hoje a humanidade tem sofrido por causa de decisões erradas. Nós temos vários exemplos que Deus deixa na sua palavra. Jonas, apesar de ser um profeta, fez com que todos que estivessem no seu barco tiveram consequências muito ruins, por causa de uma escolha ruim que ele fez. Deus mandou ele ir para Nínive e ele decidiu ir para Roma, para aqueles lados lá. Porque era o povo dele, ele não queria pregar para Nínive. E as pessoas que estavam no barco sofreram com isso. Sansão, que deu mais vazão à sua carne do que o próprio Senhor. Mesmo sabendo que ele era um juiz, e Deus tinha recebido o coração dele já para ungir ele, para ser uma espécie de libertador do povo hebreu daquela época. Mesmo assim, Judas Iscariote, cara, sabe o que Jesus faz com isso? Olha o nível que ele nos coloca de responsabilidade. Deus sabia quem era Judas Iscariote. E sabe o que ele faz? Transforma Judas Iscariote? Alguém se arrisca? Ele era o financeiro de Jesus. Será que o Senhor Jesus não sabia que por 30 moedinhas ele iria sucumbir e romper seu ministério? Será que ele não sabia que quando ele já deu aquela bicada e saiu da autoridade de Jesus, dizendo: ei, mas esse negócio aí tem que dar para os pobres. Esse aguento aí que você está quebrando. Não, cara. Não foi isso que Judas fez? Ao ponto de o remorso fez com que ele tirasse a sua própria vida. Há muitos perdendo a vida espiritual por causa disso. E sabe o que acontece? É muito simples. Você vai andando no caminho e tu encontra uma borboleta dessa aqui, ela está inerte. Você solta ela, ela voa. Você pega ela que estava presa, pronto para ser pisada, e tu oferece a liberdade. Jesus, ele faz isso. Quando nós somos inseridos a retornar ao primeiro amor, ele nos liberta para nós podermos voar. É a festa que Jesus promete naquilo que nesse texto ele traz na ambiente de festa. Não é isso, pastor? Que tem festa no céu quando o pecador se arrepende? Nos liberta.
É para a liberdade que Cristo nos libertou, para nós podermos viver, não dissolutamente, mas andar nos seus princípios. Ah, mas pastor, tem umas lutas aqui, cara, mas não te posiciona, cara. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, disse Jeremias, em Lamentações, capítulo 3. Tem lembranças em nós, que faz nós voltarmos pelo caminho e encontrarmos de volta aonde que o Senhor nos tocou. Lembranças podem produzir em nós um processo lindo de restauração. E aí nós damos conta do tempo perdido. Uau! Uma boa forma de nós dimensionarmos as experiências é quando nós aprendemos a revivê-las, não quando nós recordamos dela. É como se eu dissesse para o filho pródigo: cara, tu tá ruim aí, né, irmão? Mas lembra do tempo que você comia na mesa com o pai. Lembra do tempo que você participava das festas e tinha aquele novilho assado. E aí os crentes ficam na lembrança. Cara, volta. Volta para a festa. Saia da recordação e viva o novo de novo. Ative o primeiro amor, ative de volta. É por isso que quando o pai, ele oferece um anel, ele oferece a sandália, ele oferece a capa, ele oferece a festa, ele estava dizendo: ei, cara, é isso que nós precisamos fazer. Zera aquilo que você já ficou para trás, se arrependeu, meu irmão. Cara, bola para frente. Ah, mas pai, meu Deus. Tá vendo lá, tá vendo essa marca aqui? Foi uma mordida de um porco. Cara, não. Já foi. Nós precisamos ter memórias daquilo que nos traz esperança e nós ser conduzidos para experimentar novamente aquilo que Deus nos deu. Estar na mesa com Ele é um presente de Deus. Há felicidade nisso, irmão. Quer coisa melhor, cara? O ano passado, cara, eu fui para Israel no dia que meu pai voltou para a glória. No dia. Eu tenho gravado esse culto aqui que eu falei em púlpito aqui, que isso iria acontecer. O Senhor me deu alguns sinais. Só que agora nós vamos de novo, depois de amanhã, ou melhor, amanhã. E nós vamos fazer alguns atos proféticos em alguns lugares. Mas eu lembro que a palavra que a pastora Marta me entregou, quando ela me deu um sapato. Quando eu fui bater a foto, quando eu pisei em Israel, eu me lembrei de Isaías 52. Foi a mesma palavra que o pastor Bertelli me entregou. Deus usou alguns homens aqui. Homens de honra. Que eu vou honrá-los. Mas nós não precisamos ficar cadastrando perdas, irmãos. Porque toda vez que a gente começa a se lembrar das coisas ruins que aconteceu conosco, cara, nós ficamos perdidos. Eu gosto muito do seu Érico. O Érico, cara, tem me ensinado nesses dias. Posso ir? Quem não conhece o Érico? Levante pé, Érico. A cama está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado.
as sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Você sabe por quê? Porque o Érico teve coragem há um tempo atrás. Ele teve coragem, cara. Ele veio chorando aqui à frente, dizendo: pastor, cara, eu estava fora dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero fazer o caminho de volta. E se abraçou, a gente chorou junto, cara. Sabe, é isso. Ele não ficou: pastor, meu Deus, cara, eu fiz besteira. Cara, não, cara, ele só disse: eu quero fazer o caminho de volta, estou aqui porque eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Cara, coisa linda. 74 anos fazendo o caminho de volta. E você tem só 40, irmão. Jovem demais, que nem eu. Nós somos jovens. Quase. Eita. Rodinho querido, cara, sexta-feira na sala de oração nós ficamos aqui. Eu te chamei ele para ser meu segurança. Se alguém se converter, eu vou chamar ele. Nós oramos aqui sexta-feira. Vou chamar, Rudy, vou montar um confessionário aqui no canto. E tu organiza a fila. Beleza? Eu disse para ele que se formou em arquitetura. E nós estamos conversando disso. Cara, antes de fazer o primeiro risco, ele sabe do produto final. Assim é Deus conosco. Deus conhece os nossos planos antes mesmo de nós terminar eles. Deus levanta os mais improváveis. O Alex está aqui. Eu nunca ouvi a voz do Alex. Nunca. Já há uns 3 anos, 4 anos, né? Mais ou menos. 4 anos. Foi campeão de boxe aqui no estado e tem uma academia, essas coisas. Mas o Alex é um cara fiel, cara. Tu entende? E Deus levanta homens e mulheres de nosso meio. Todos nós temos uma história, como essa história aqui do filho pródigo. E todos nós podemos fazer esse caminho de volta. Mas pastor, eu já estou dentro da igreja, cara, e eu já estou, como é que eu faço esse negócio? Será? Nós batizamos a dona Elmira, é isso? Acertei. Elmira, para todo sempre, aleluia. Quantas semanas faz? 1 mês, né? 1 mês. Batismo lindo. Nós se enchemos de Deus batizando ela. Há pouco tempo eu e o pastor Mano, nós batizamos um senhor de 102 anos. No mesmo dia, uma menina de 10. Existe tempo para fazer o caminho de volta, irmão? É a nossa escolha, cara. Nós precisamos olhar para casa, para a direção da casa e dizer: cara, existe um pai lá. Ele não vai me julgar, cara. Ele vai me receber. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Ei, recadinho de Jesus. É cheiroso Jesus, né? Só que na segunda vinda ele vem para julgar, irmão. Ele vem para buscar aqueles que entenderam a primeira vinda. Nós precisamos entrar em temor nesses dias. Aquilo que é improvável, Deus transforma em provável. E a história do filho pródigo, Deus não dá um nome a esse moço, mas deixa uma lição para nós. E cada um que ministra sobre essa mensagem traz uma forma diferente.
mas eu prefiro ficar com a postura do pai. O filho mais velho, o filho mais moço, o dinheiro que ele gastou. Mas a mensagem do pai é o que nós precisamos absorver no nosso coração. Cara, existe pai. Eu converti ouvindo Ana Paula Valadão. Primeiro CD, semana passada, eu estava aqui, seu Ivan, Dona Maria. Eu ganhei o primeiro CD, chama-se Nos Braços do Pai. Eu sei todas as canções de cor, só não canto aqui para que som livre pode chamar. Mas eu sei de cor todas as canções. O Mauro já me olhou de lá. Ele quer fazer o vocal, ele quer fazer comigo, eu não vou deixar. Mas eu ouvia, cara, aquelas coisas. Vem, filho amado, vem para os meus braços. Pai, meu papai. E todos falavam de paternidade, cara. E a gente não queria saber de pregação, de coisa não. Nós só se jogava no chão, cara. Passava a noite inteira chorando. Por que será que a gente não faz mais isso? Porque a gente está tão preocupado hoje de cuidar dos corações, cuidar de pessoas. E eu disse, cara, nós temos uma igreja legal, cara. Nós precisamos de pastores que nos ajudem a apacentar. E por isso que nós estamos chamando mais algumas pessoas para estar junto. Porque os pais, eles geram novos pais. Eu gerei um novo pai no Jefferson. E ele me deu 2 netos. Maravilhosos netos. São coisas que nós precisamos aprender a lição no meio das perdas. Então o Senhor Jesus não queria trazer para nós peso sobre a perda, nem julgamento sobre o filho mais velho, hoje. Mas Ele queria ver, talvez o pai da sua vida nessa noite seja aquele irmão que te recebeu ali na porta, o Sérgio, a Janete. Talvez a figura representativa do pai hoje seja o abraço do Sérgio e da Janete hoje ali na portaria. Que receberam você e disseram para você, bem-vinda, irmã. Seja bem-vindo a essa casa. Essa casa está escrito ali, ó, é casa de paternidade. Talvez a pessoa que abraçou você tenha representado o pai hoje. Sexta-feira, na sala de oração, eu sentei ao lado de um moço, ele deitou no meu colo e ficou uns 40 minutos chorando, com o rosto no meu colo. O Tiago, talvez ele esteja vendo esse culto. Tiago, Pai te ama. Pai do céu te ama. Passando algumas dificuldades, algumas coisas. E o filho se lembrou, existe um pai. As pessoas estão buscando um Deus. Estão buscando um pastorzão. Pastor conhecido internacionalmente. Uau, mas aquele quando prega... Jesus. Às vezes nós não precisamos de uma pregação, nós precisamos de um abraço. Nós precisamos de uma palavra no meio da ministração que diga, cara, essa falou comigo, cara. Essa foi uma cacetada que eu precisava.
Essa vai me dar destino. Nós queremos ser pais de destinos. O cara mais bonito que Deus pensa que representa a figura do filho, do pai, ou do irmão mais velho. Talvez ele esteja representado ali, naquelas horas que nós ficamos ali, na sala de oração trancado, sem falar com ninguém, mas na nossa oração, Ele nos promove aquilo que nós éramos antes. Lembranças podem nos levar a uma poderosa visitação no Senhor. E nos resgatar aquilo que nós deixamos de lado. Essa é a atitude que Jesus libera sobre a mente de Paulo quando ele escreve a Éfeso. Ele diz: arrepende-te. Arrepende-te. O recomeço é refazer a caminhada do jeito certo, lembrando das palavras do Senhor. Quem anda com o Senhor não se desvia do caminho, mesmo que ele se perca por algum tempo. Eu não gosto da palavra desviado. Se buscamos ao Senhor como buscamos, quando nós servimos a Ele, nós vamos ver que o Senhor não vai protestar quando nos vê na porta. Separe tempo de oração, de relacionamento com Cristo, reflita. Se houver um sinal de deterioração, que foi deteriorado alguma coisa na sua caminhada cristã, reinicie imediatamente. Deus falou poderosamente. Estava com o Jonathan falando sobre essa semana. Tinha 700 vírus no meu computador, mais 1.200 para ser removido. Disse: formata, irmão. Naquela hora o Espírito Santo falou conosco, cara. Reiniciar do jeito certo, cara. HD limpinho. Termina debaixo da bênção, se nós não vacilarmos na hora de tomar decisão. Reinicia, irmão. Tome decisões radicais de se envolver nas bem-aventuranças do Senhor. Ele conhece o nosso futuro, o nosso presente. Sabe das consequências dos nossos erros. Mas sabe da virtude que é quando nós reconhecemos diante dele. Tomar uma decisão relevante, busque orientação no Senhor. Procure alguém do seu convívio que não seja aquela de Salmos 1. Quando quiser tomar uma decisão importante, não faça como eu fiz muitas vezes, tomar decisões no impulso. Ore, durme um pouquinho, quem sabe. Não precipite. Salmo 40 diz: esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Isso acontece também em namoro. Acontece em muitas coisas que a gente toma decisões. Eu pensei que era bom, mas eu conversei e tal. Cara, dê valor à família, inclusive as da fé. Nós só aprendemos o valor de verdade mesmo quando nós entendemos as perdas. Quando nós descobrimos que tem alguém pior, com aparência de melhor. Às vezes as pessoas têm o pai que
merecem o que buscam. Tenha conselheiros para poder orientar. No meio da multidão dos conselhos, há segurança. Provérbios 11, 14. Decisões importantes podem nos livrar do caminho da morte. Veja o valor que tem um bom conselho. Muitas sequelas nós temos porque nós não buscamos o conselho do Senhor. Não tome atalhos ao desconhecido. Não seja curioso naquilo que é mal. Não tome decisões no momento de ódio ou de rancor. Pense nos prós, nos contras, nas perdas, nos ganhos. Faça as contas mais possíveis que puder, pois a parábola nos ensina a entender a família. Saiba que vai existir irmãos mais velhos dentro da casa. Não te preocupe, olhe para o pai. Busque um sinal no Senhor. Tenha parceiros de oração. Um ou mais, se possível. Não tome coisas sozinho, não faça nada sozinho. É um dos segredos de Daniel, na Babilônia. Ele tinha os companheiros de oração. E por último, para mim encerrar, se precisar sair, não saia do jeito errado. Tem alguns irmãos que saem para casar na casa do pai do jeito errado. Tem alguns irmãos que saem da igreja do jeito errado. Tem alguns irmãos que saem do controle do Senhor, da paternidade de Deus, do jeito errado. Saem da nuvem da proteção do jeito errado. Mas quando o pai escuta, eu errei por sair de casa, a bênção do Senhor volta. Todo filho que sai de casa saiba que às vezes vai para o casamento, ele saiba que deveria ser permanente, mas ele nunca perde a conexão com o pai. O pai ignora nossos erros se nós voltarmos para casa do jeito de filho, sem argumento, sem soberba. Simplesmente dizer: pai, pequei contra ti e contra a tua santidade. Eu acho que agora nós podemos orar. Se coloca de pé, vamos orar. Qual é o jeito certo de recomeçar? Sabe, uma das coisas que eu aprendo nessa história, e eu acho que talvez você possa ter aprendido também nessa noite, é que a atitude mais linda do filho pródigo, primeiro ele reconheceu o pai e sabia para onde voltar. Segundo, ele teve uma atitude de intrepidez. Ele não disse: cara, pai, é meu irmão mais velho que está aí, ó, tá vendo ele? Olha para ele, pai. Olha como ele me trata aqui. Não, ele só simplesmente disse: pequei contra ti e contra a tua santidade. Simplesmente se arrependeu
E essa parábola é contada com requinte de renovo. O Senhor atualizou ela para 2019. Uma parábola contada há 2000 anos, que o update do Senhor veio sobre nós hoje. E nós podemos enfrentar qualquer tipo de guerra se nós estivermos debaixo da proteção do Pai. Qualquer, Josi, qualquer adversidade. Você teria coragem, talvez hoje, dizer: eu sou uma dessas aqui. Tem um tapete aqui. Nós queremos orar com você hoje. Hoje nós não queremos orar por você. Nós vamos orar com você. Quem sente saudade do Pai hoje, vem aqui à frente conosco hoje. Nós vamos orar. Isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz isso com pastores também. Isso. Será que é só eles? Isso. Eu me arrependo. Quem mais? Mais um, mais dois. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Aleluia, Jesus. Eu me arrependo. Ah, Senhor. Eu te Nós queremos estar na festa contigo, Jesus. Aleluia. O irmão mais velho está ao lado do Pai. Não é este que ele citou. Aleluia. Jesus é nosso irmão mais velho. Eu te Eu te amo. O irmão mais velho está à direita do Pai. Aleluia. Está à destra. Vai nos julgar, mas também vai nos fazer reinar com Ele. Eu te amo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu te amo. Declare o seu amor por Ele. Tu és santo, Deus poderoso, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos erguer uma voz, Pai, como igreja, Pai. E
Deus, que te amamos, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua infinita bondade, tua infinita fidelidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, Deus, pela liberdade que o Senhor nos deu, Pai. Queremos dizer, Deus, eu quero dizer que amo o teu nome, que eu amo a tua presença, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Amamos a tua presença, Deus. Amamos a tua presença, Pai. Santo, Deus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Deus. Clamamos, Espírito de Deus. Derrama sobre o nosso coração, derrama sobre o nosso coração de igreja, Pai, mais vontade, Deus, de estar na tua presença, Pai. Nós precisamos de ti muito mais do que às vezes nós queremos, Pai. Clamamos, Deus. Coloca, Deus, dentro de nós o teu coração, Deus, um coração, Deus, que não é capaz de mentir diante da tua presença, Pai. Ah, Deus, coloca, Deus, o coração de carne, Deus, aquele coração que você prometeu que nos daria, Pai. Não nos permita mentir diante da tua presença, Pai. Não nos permita ser falsos diante de ti, Pai. Nós amamos a tua presença, nós amamos estar contigo, Deus. Espírito de Deus, clamamos, nos dá desejo, Pai, pela tua presença, nos dá desejo pela tua palavra, Pai. Coloca em nosso coração, Deus, fome e sede por ti, Pai. Nós te precisamos, Deus. Nós te queremos, Pai. Nós ansiamos, Deus, por estar contigo. Nós não temos saudade daquilo que já vivemos, Pai. Nós temos saudade daquilo que era na eternidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloca dentro do nosso coração. Eclesiastes 3, 10 e 11 diz que o Senhor plantou a eternidade dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, acende a eternidade no nosso coração, Pai. Acende um desejo que nós não conhecemos, Pai, ainda. Em nome de Jesus, desperta, Deus, a tua eternidade em nosso coração, Pai. Desperta, Deus, o desejo pela eternidade, Deus, no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, um retorno, Deus, à origem, Deus, ao que foi no princípio de tudo, Deus. Em nome de Jesus, que esse seja o desejo da tua igreja, Pai. Que esse seja um desejo da tua igreja, Pai. Não a saudade do passado, Deus. Não a saudade daquilo que já vivemos, Pai. Mas a saudade da eternidade, Deus. Daquilo que é muito mais do que pensamos, Pai. Aquilo, Deus, que é o teu eterno. Aquilo que é o teu plano eterno, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca alinha o nosso coração ao teu coração, Pai. Alinha os nossos desejos aos teus desejos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a receber o teu amor. Nos ensina, Deus, a receber a tua paternidade, Pai. Nos ensina a te olhar como a tua palavra nos ensina, Deus. Nos ensina a te ver, Deus, a te receber como Jesus nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo achismo, Deus. Nos livra de tudo aquilo que a nossa mente aprendeu, mas nunca entendeu, Pai. Nós queremos te entender, Pai. Nós queremos ser convencidos pelo teu Espírito Santo, Pai, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a submeter a nossa alma, Deus, às tuas vontades, Pai. Nos ensina, Deus, a ordenar, a disciplinar a nossa alma a te buscar, Pai. Em nome de Jesus, que tenhamos um coração como Davi, Pai. Em nome de Jesus, que sujeitava, Deus, a sua alma, Deus, a te adorar, Deus, a te buscar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, Deus, estar alinhados contigo, Pai. Nós precisamos te buscar, Deus, muito mais, Deus, do que a nossa vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, convence o nosso coração, Pai. Convence o nosso coração, nos dá prazer, Deus, por estar na tua presença, Pai. Nos ensina, Deus, a encontrar prazer, Deus, na tua lei, prazer na tua palavra, Deus, em viver segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a ter em ti, Deus, toda a nossa fonte, Deus, de alegria, Pai. Toda a nossa fonte, Deus, de esperança, de sustento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que tu és tudo que temos, Deus, tu és tudo que precisamos, Pai. Declaramos que a tua presença nos completa, Deus. Declaramos que o teu amor nos completa, Deus. Declaramos que você é tudo que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amamos a tua presença, Deus.
Nos ensina, Deus, a convencer a nossa alma, Deus. Nos ensina a profetizar, Deus, sobre a nossa vida, Deus, sobre a nossa alma, ordenar a nossa alma. Louve ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te amamos, Deus. Te agradecemos pela tua bondade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu me arrependo. Sabe, tem algumas coisas que quando o Espírito da profecia ele move. O Lucas é filho do meu pai na fé. Foi graças à vida do Marcelo, pastor Marcelo hoje, que nós conhecemos a Jesus. Cara, eu me tornei filho pródigo porque Deus não usou um pastor espiritual e tal. Não, cara, Deus usou o Marcelo. Cara. Marcelo se importou comigo. E hoje está aqui os meus filhos, minha esposa, meus netos e o filho do Marcelo. E o filho do Marcelo. Pegou? Pegou, né? Acho que podemos orar agora e ir para casa. Bem, levanta a mão para o céu assim, bem. Diz assim comigo: Deus, eu quero ser filho. E quero te ver como pai. Amém. Aplauda Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém, irmãos. Vamos à paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, leve em segurança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Oi, irmãos. Nós precisamos abençoar o pastor, né? Ele vai viajar, pastora. E nós queremos tirar uma oferta por eles, né? Nós queremos tirar uma oferta para eles porque nós não podemos enviar o nosso pastor dessa forma, né? Amém? Alguns dias atrás, eu falei a respeito de Isaías 54 para essa casa. Irmãos, eu precisava da atenção de vocês um pouco. Amém? Eu falava a respeito de Isaías 54 sobre essa casa. Alarga as tendas, firma as cordas, firma as estacas. E essa casa começou a pisar nas nações. Nós começamos
a andar nas nações. E hoje à tarde eu estava pensando a respeito disso, da unidade desse texto: cobertura, cordas e estacas. E quem sabe a gente não entendeu a primeira ida do pastor para Israel. Romanos 11 fala que se a primícia é santa, se a raiz é santa, o resto se tornará santo. Israel é o começo de tudo, é onde Jesus vai reinar. Israel é o termômetro de todas as nações. E agora Deus faz uma ligação com essa casa e Israel. Faz uma ligação Passo Fundo e Israel. O que Deus está querendo comunicar para nós nesses dias? Se a raiz for santa, se as primícias forem santas, tudo é santo. Se as primícias forem santas, todo o resto é santo. São dias que nós temos ouvido de voltarmos para o começo. Temos ouvido sobre o caminho de volta. Quem sabe, nesse tempo que o pastor estiver lá, nós precisamos estar orando, dizendo: Deus, como nós vamos nos movimentar nessa condição? Porque o que escorrer nele, escorrerá em nós. O que ele receber, nós vamos receber como filhos. Vamos orar? Se quer ofertar, dá tempo de ofertar. Laraste ko manai ande larabasuri laranash. Este manai ande ko laraste larabasoya laramanasuri ande. Sim, Senhor, nós entendemos que há uma comunicação nesses dias. Nós entendemos que há uma comunicação profética nesses dias. Sabemos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quer, Senhor, manifestar, Senhor. Que o Senhor quer manifestar, Senhor, a movimentação do céu à terra. Essa é a ligação que nós entendemos, Senhor. Um alinhamento do céu com a terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós pedimos que essa comunicação, Senhor, alcance o coração dos nossos pastores. Alcance os pastores que estarão, Senhor, nessa viagem. E que o Senhor traga uma comunicação para a igreja brasileira nesse tempo, Deus. Uma comunicação de santidade e verdade, Jesus. Para então tudo aquilo que nos movimentarmos por a Tua santificação, alcance, Senhor, a Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cobrimos ele, Senhor, com amor, com graça, com proteção. Como igreja, Deus, nós nos abençoamos, Deus. Declaramos, Senhor, que essa viagem, Senhor, será muito mais, Senhor, do que uma viagem. Sim, Senhor, será um tempo de revelação no Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar.
existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.